Esse cara constantemente sofre bullying por ter despertado um poder inútil. Mas tudo bem, quando ele chega em casa, pelo menos ele tem a mãe dele. Sempre trabalha muito duro pra dar tudo de melhor pra ele. Então ele não pode decepcionar ela. Ele tem que aguentar tudo isso. Ou era o que ele pensava, já que aqueles valentões fizeram isso com ela. Eles disseram pra ele que isso era um acidente. Eles coincidentemente vieram ao restaurante da mãe dele. Começaram a dar em cima dela. Porém, obviamente, ela deu um fora nele. Entretanto, isso fez com que o celular do cara caísse. A mulher pergunta como ele quer que ela pague. Porém, as habilidades dele saíram como um ataque de fúria. Ele se pergunta por que isso teve que acontecer. O que ele fez pra merecer isso? Foi só um ataque de fúria. Foi justamente no aniversário dela. E então finalmente nos é revelado, família, a ida de um homem que acabou de perder a própria mãe. Ele não vai deixar isso parar. Tudo que eles fizeram com ela, ele vai fazer 30 vezes pior. O tempo se passa e o valentão avisa pro amigo dele que tá tudo bem. Eles têm a lei a favor deles. Nunca vai dar nada pra eles. Porém, tem uma pessoa que acabou de chegar que não vai deixar isso impune. Ele está furioso que esses caras fizeram com a mãe dele. Ele tá indo tirar satisfação e começa a andar pra cima deles. Ele só consegue se perguntar uma coisa: por que eles fizeram isso com a mãe dele? Porém, o cara percebe que é só o fracassado. Então ela era só a mãe. Que divertida. Continuou falando que parecia bem nova, bem bonitona, né? Caramba, família, eu tô num ódio pelo Prota. Ele é um cara de cabelo branco e rank S. Prota menos espera, ele recebe o golpe. E ainda diz que quase flertou com a mãe dele. Porém, espera um pouquinho aí. Esse é o olhar de um homem que não desistiu ainda. Um homem que acabou de perder a própria mãe. Um homem que não se importa com a dor. Parece que é um checkmate agora. Vai acabar pro Prota. E então ele recebe o ataque de todos os lados ao mesmo tempo. Então começa a se perguntar quem ele pensa que é. Ele acha que tá falando com quem. E então ele recebe outro ataque devastador de choque. Parece que é o fim do nosso Prota. Ele cai de joelhos no chão. Os valentões começam a se retirar. Quem esse cara pensa que é? Pra achar que podia contra a gente. Pera, calma aí. Aonde vocês acham que estão indo? Eu ainda não acertei as contas com vocês. Parece que ainda não acabou. O que diabos esse bosta tá falando? Parece que eu vou ter que ensinar ele uma lição. Ele ataca diretamente o rosto do Prota. Começa a falar pra ele: você é um verdadeiro bosta. Você que deveria ter protegido sua mãe. Então por que raios você tá bravo comigo? E ele dá o soco final. O único olhar que sobra pra ele é o olhar de desprezo. Os amigos dele até ficam um pouco preocupados. Taez, o cara de cabelo branco, responde: tá com medo de eu matar ele também? Porém, na verdade, eles estavam falando desse portal vermelho. Ele acabou de se abrir. Parece que se trata de um portal de sangue. Eles têm que relatar isso. Porém, calma aí, o Taeso teve uma ideia. E se ele jogar essa escória lá dentro? Então ele pega o Prota e taca dentro do portal de sangue, mano. Ele começa a gritar: eu vou matar cada um de vocês. Isso não vai sair impune. Vocês vão ver só. Todos vocês. Eu garanto que vou. O ódio do Prota, algo que ele nunca sentiu um dia na vida dele, foi respondido com a simples frase do Taeso: então tenta, seu idiota. Se você conseguir sair daí de dentro, né? Ele enfim cai lá dentro do portal, com um rosto cheio de lágrimas. Por quê? Um portal de sangue é um fenômeno em que o portal fica vermelho. Porém, os monstros não saem de lá. Aquele conceito que a gente viu em Solo Leveling, sabe? Porém, eles não sabem muito sobre isso. E o motivo é: ninguém que entrou em um portal de sangue saiu vivo de lá. Faz uma sequência de monstros devastadores. Centenas, não, milhares, começam a correr em direção ao Prota estirado no chão. Talvez esse enfim seja o fim dele. Nosso Prota vai morrer. Uma dor indescritível e foi devorado vivo. Porém, existe outra coisa no portal de sangue. Novas pesquisas mostram que aqueles que entram em um portal de sangue acabam se tornando monstros por causa da mana existente dentro do portal. O nosso Prota está se transformando, meio a ódio, dor, medo, desespero, mas acima de tudo, vontade de vingar a sua mãe. Ele tá de volta, porém ele se tornou um monstro. E mesmo assim ele consegue se lembrar. Ele consegue se lembrar de tudo que fizeram com ele. Ele não vai perder a consciência tão fácil, porque o ódio dele é mais forte. Ele definitivamente vai acabar com esse sorrisinho cínico. Ele dá um soco contra o chão e chama a atenção de todos os monstros ao redor. Todos os monstros começam a olhar pra ele. Ele se tornou uma figura muito medonha. Porém, vendo isso, todos os monstros começam a correr pra ele. Porém, agora eles estão se curvando pra ele. Voltamos ao mundo real. Tá rolando um programa de TV com 3 convidados, 3 pessoas conhecidas pela sua bondade e também que fazem bastante trabalhos voluntários. Pra falar que é de boa, eles que se sentem felizes em ajudar, aqueles que precisam, obviamente. A gente só faz o que todo mundo deveria fazer. Ele tem uma próxima pergunta. Vi dizer que você machucou um civil 5 anos atrás por conta de um descontrole sobre as suas habilidades. O semblante dele muda totalmente. Aquilo, ela era mãe do meu amigo mais próximo. Foi quando eu ainda era aluno. Tudo porque não consegui
consegui controlar minhas habilidades direito. Caramba, guys, tô num ódio, tá? Eu acabei pedindo desculpa pra ele, mas não consegui contato desde então. Eu queria pedir desculpas de novo. Entretanto, do nada, a porta tá voando em sua direção. Ele defende no mesmo instante, usando a sua habilidade de criar cristais. Que inferno é isso? A plateia inteira começa a correr, gritando por um monstro. E parece que é alguém que a gente já conhece, família. Acabou de chegar. Taeso olha pra ele, não tá entendendo nada. Do nada ele tá prestes a receber um golpe. Golpe esse que acerta em cheio a cara dele, mano. O cara tá voando muito longe. Nem os amigos dele entenderam o que acabou de acontecer. O cara tá quebrado atrás dele. Tá completamente em choque. Diante ao olhar devastado do amigo do Taeso, a gente vê a imagem do Prota com uma armadura. Não, talvez seja o próprio corpo dele. Completamente coberto de ossos. Então ele começa a se lembrar as palavras do Taeso. Ele ia tentar, né? Se ele conseguisse sair dali. Pois bem, parece que ele saiu, né? E parece que o acerto de contas dele tá prestes a começar. Ele não vai deixar ninguém sair de boa dali. O Taeso enfim levanta. E os dois continuam sem entender nada. Porém ele dá a ordem de matar ele. Então ele já sofre uma descarga elétrica. Não tenta nem ao menos desviar. Porém parece que não fez muito efeito. É que o Prota ainda tá na força do ódio. E ele pula em direção ao de cabelo vermelho. E acaba perdendo a cabeça. Literalmente. Guys, o Prota não tá pra brincadeira. Parece que ele perdeu o último traço de humanidade dele. Mas ele abaixou a guarda. O cara do chiclete já começa a atacar ele. Ou será que, na verdade, ele já tava esperando isso aí acontecer? Ele fica preso em meio a um casulo. E ele tá na base do ódio. E destrói o casulo na mesma hora. Já partindo pra cima do cara e arranca a família, uma parte do maxilar dele. E então finaliza. O Taeso aproveita a deixa para desferir um golpe devastador nas costas dele, porém não funciona. Então ele decide criar centenas de estacas de cristal. Já vem até de fora do prédio. Então decide atacar. Todas as estacas então partem em direção ao prédio. Vai ser uma catástrofe. E todos vão novamente em direção ao nosso protagonista. Será que finalmente acabou? O Taeso fica até um pouco aliviado. Era um monstro e tanto. Não. Calma aí, ele tá levantando. Aquilo não foi nada pro nosso Prota. Taeso não tá acreditando. Porém, a única coisa que a gente sabe, que foi ele próprio que criou esse monstro devastador, que vai acabar com a raça dele. O Taeso tá completamente em choque. Nosso Prota Kang tá se levantando. Ele é realmente um monstro. O Taeso percebeu. A parada tá ficando séria. O que tá diante dele é uma criatura bizarra e amedrontadora. Ele se envolve em meio a cristais, formando-se uma armadura em volta do corpo dele. E então começa a ir pra cima do Kang. Não para nenhum segundo. A luta tá realmente escalonando bastante. O Taeso tá muito sério. E já monta por cima dele e continua. Uma sequência de ataques devastadores. Ele tá ganhando. Quem mandou ele me provocar? Então ele parte para o golpe final. Está tudo acabado. E o golpe final é dado. Ou era o que ele pensava. Aqui o Kang morde o punho dele, chegando até a quebrar os cristais envoltos em sua mão. Mas o que raios é isso? Como isso é possível? Ele aparenta nem ter sofrido dano, cara. Ele tá novamente no combate. É realmente um monstro. Já o ataca com estaca de osso, justamente no peito, e quebra os cristais da mão dele com a boca. Que isso, família? A coisa tá tensa. Não satisfeito, ele já coloca a mão no olho do Taeso. Faz essa cara patética de medo assustada. Então ele decide impelir o Kang pra cima. Ele tem que ganhar um espaço, senão ele tá ferrado. Agora ele tem que fugir. Ele tem que sair correndo. Porém, ele acaba de ser pego por trás. Você acha que o Prota ia deixar ele escapar? Nunca na vida dele. Parece que tá tudo acabado. Esse vai ser o fim do acerto de contas do Kang. Taeso começa a falar pra ele sair de perto dele. E então a sequência de ataques devastadores consegue ser ouvida. O monstro Kang tá imparável, mano. E a única coisa que o Taeso consegue perguntar é: quem raios é você? E por que você tá fazendo isso comigo? Porém, ué, como assim você não sabe quem é ele? Já que ele mesmo é o causador de tudo isso. O Prota então decide mostrar. Vai mostrar quem na verdade ele é. E o Taeso já ligou os pontinhos. Ele é aquele inútil que ele sempre tirava sarro. E esse é o monstro que ele acabou de criar. Então partimos pro golpe final. Uma sequência de socos devastadores, juntamente à derrota do mesmo. Bem que ele falou que eles iriam se arrepender de terem feito aquilo. Já está feito. Em meio a chuva e lágrimas, o silêncio ecoa. A noite acaba de chegar. E ele está no hospital olhando para sua mãe. A tristeza está estampada em seu rosto, juntamente com uma dor amarga. O que lhe restou agora, já que a mãe dele, uma pessoa injustiçada, acabou de partir dessa vida. A chuva está cada vez mais forte, o clima está cada vez mais denso. Tudo isso sendo refletido ao nosso protagonista, que acabou de perder tudo o que ele tinha. O que será dele agora? Passamos para outro lugar, uma espécie de selva. Um portal da cor verde acabou de se abrir, e de lá saiu um bando de caçadores. Parece que a caça foi bem sucedida. Está todo mundo parabenizando a curandeira. Ela agradece, ela tá realmente muito grata por eles terem protegido ela. Porém, calma aí.
Kang. Todos os 4 estão mal intencionados. O que acontece no portal, fica no portal. Foi isso que eles disseram. Porém, do nada, uma cabeça sai voando. Quem diabos está aí? Eles já logo viram pra trás. Se deparam com uma figura assustadora. A garota está em meio a lágrimas. O que será que ela está vendo? Nada mais é do que o protagonista. Uma aura, uma presença monstruosa. Se trata de um humano ou de um monstro? Já partem pra cima. Eles não sabiam que tinha mais um monstro dentro do portal. Os 3 começam a atacar. Todos os ataques atingem em cheio o nosso protagonista. Ele não vai sair dessa ileso. Ou era o que eles pensavam, já que ele não sofreu nenhum arranhão. Foi como um humano normal socando uma parede. O cara da katana já parte pra cima. Porém, ao acertar o prota, a katana só quebra. A couraça dele é muito resistente. Ele não tá acreditando no que acabou de acontecer. Que foi isso? Porém, ele não tem tempo pra pensar sobre isso, já que ele vai acabar sendo atacado. Dito e feito. Acabou pra ele. E aí, quem que vai ser o próximo? Eles não estão acreditando no que acabou de acontecer. Tem chance isso. Como é possível que esse monstro tá aqui? Era pra ser um portal mais fraco, né? Por que ter um monstro assim tão forte aqui nesse portal? Porém, o Kang não dá trégua. Ele já logo ataca os 2 de uma vez. Ambos foram derrotados com um golpe. Ele realmente se tornou um monstro. Uma máquina de combate. Sem sentimentos. Apenas destruindo o que vê pela frente. A garota tá totalmente em choque. Ela acabou de ser salva pelo monstro. Uma figura monstruosa tá parada na frente dela. Coberto de ossos, ele olha em direção a ela. Ele tem um semblante humano. Ela o encara de volta. Começa a chorar aliviada por ele ter chegado a tempo. Decide agradecer ele por ter salvado ela. Bem, calma aí. Ele também acabou com ela. Ele não se importa. Na verdade, não. Ele parou de se importar depois que tiraram tudo dele. Ele não é um justiceiro. Ele é só um monstro agora. Porém, ao fundo, ele escuta uma voz feminina, falando que é incrível. Como você se sente tendo completado a sua vingança, Kang? Ele pergunta quem está aí. Ela responde: chefe da Associação Coreana de Caçadores, Lee Yu-min. Como você me conhece? Ela responde que eles conhecem a todos e entram em um portal de sangue, pra ser mais específico, já que ele esteve em um há 5 anos atrás, né? O semblante dele muda. Ele já pula e parte pra cima. Identificou ela como uma inimiga. Isso não é da conta dela. Porém, ela complementa falando que a mãe dele pode ser revivida, fazendo com que ele cesse o ataque logo antes de chegar no rosto dela. Porém, com a potência do ataque, tudo atrás dela acaba sendo destruído. É uma força avassaladora. O que você acabou de falar? Ela responde que pode tirar a mãe dele do coma. Porém, ela precisa da ajuda dele pra um negócio. Ela é a única pessoa do mundo que pode fazer a mãe dele acordar, já que ela é a única curandeira de rank S. Ele pergunta como ele pode confiar nela. Ela pode simplesmente estar blefando. Ela responde que enquanto ele estava preso no portal, como ele acha que a mãe dele permaneceu viva? Por doação? Apenas com os esforços do hospital? A cara dele está amedrontadora. O que ela quer em troca? Parece que vamos ter um diálogo agora. Existe um problema. Existem caçadores muito poderosos. Tão poderosos que armas humanas pararam de fazer sentido. E alguns são até mais fortes que armas nucleares. Graças a isso, a maioria dos monstros dos portais foram eliminados. No entanto, os portais ainda não desapareceram. Os portais são interconectados, se tornando assim entradas que ignoram as fronteiras. Tem países que usam esse fato para travar conflitos contra caçadores, e com isso a paz é quebrada. Vários países se tornaram inimigos agora. Porém, no entanto, falta para ele caçadores. Eles precisam se defender dos caçadores do Japão, e eles não tinham ninguém, até o retorno do nosso protagonista Kang. Se eles responderem à pressão, isso vai chamar muita atenção do mundo, e é por isso que ela precisa da ajuda dele, e assim ela vai trazer a mãe dele de volta. Por isso, em troca disso, se torne um monstro para nós, Kang. Você vai ser a nossa arma secreta. O tempo se passa e estamos no Japão. O escritório do primeiro-ministro, para ser mais específico. Lá a gente vê 2 figuras conversando. Uma delas é o ministro da defesa. A figura de óculos pergunta: por que todos os nossos caçadores estão indetectáveis? E então, família, nos é apresentado o primeiro-ministro do Japão. Esse velhote boa pinta, com esse cabelinho pra trás aí. Outro cara pede desculpas e responde que isso é culpa dele, que na verdade ele vai procurá-los agora. Esse é o caçador número 1 do Japão, Mikosai Gageru. A mulher pergunta se ele tá indo sozinho. Ele responde que sim. Ela complementa falando que todos os outros caçadores que foram enviados eram de elite. É melhor ela ir com outros? Porém, ele responde uma coisa: ele parece precisar de algo assim. Só ele já basta. E então vemos outro portal verde. E ele só consegue pensar isso. Esses caras são um bando de inúteis. O que será que aconteceu? Ele começa a ser cercado e atacado por vários monstros bestiais. Porém, continua refletindo. Eles não morreriam tão fácil. Principalmente pra algo desse nível. Ele pensa que tem alguma coisa estranha. Mas calma aí, o que é isso? No final da dungeon ele avista alguém. Ou melhor que isso, ele avista algo. Um monstro com armadura de ossos. E abaixo dele tem todos os caçadores que vieram do Japão. Parece que o
número 1 descobriu o que aconteceu com eles. Não parece que eles tiveram um destino tão feliz. Ele entra totalmente em fúria, mano. E sem nem pensar já parte pra cima do Kang, que está totalmente imóvel. Porém, apenas de reflexo, o Kang defende o golpe. E o caçador entra totalmente em choque. Como assim ele segurou esse ataque? Quem raios é esse cara? Não, quem raios é esse monstro? Porém, ele pergunta, como você se atreve a bloquear o meu ataque? Ele continua indo pra cima. Não vai dar nem tempo do Kang respirar. E então ele já nomeia o seu ataque. Kageryu, primeira lua. E já o desfere contra o nosso protagonista. Se trata de um ataque a média e longa distância, e o nosso prota já fecha a guarda para receber o ataque. Dessa vez parece que ele sentiu, porém ainda não acabou. Segunda lua. Ele já lança uma sequência de mais 3 ataques em conjunto, todos indo em direção ao Kang, que recebe todos em cheio, que é arremessado contra os arredores da dungeon. Ele complementa falando que o exoesqueleto dele até que é bem resistente. Tá na hora da terceira lua. Ele já parte para mais um ataque, só que agora visando o pescoço do nosso protagonista. Calma aí, acabou de contra-atacar, uma velocidade bizarra. O caçador não entende nada, como ele vai sair dessa. Porém, ele rapidamente tira fora o braço do Kang. O ataque dele é muito veloz. Ele complementa. Por mais que seu exoesqueleto seja forte, minha espada consegue cortar até diamante. E o Kang recebe mais um golpe em cheio. E aparentemente é rapidamente derrotado. Ele se pergunta como eles perderam pra algo assim. Que lamentável. Será que essa foi a derrota do nosso protagonista? Como será que ele vai sair dessa? Ele começa a se lembrar de seu pai. Aquele cara sempre estava ocupado por causa do trabalho. Porém, ele era gentil e acolhedor quando chegava em casa. E por isso ele gostava bastante dessa parte dele. Até que aquilo aconteceu. Ele já não existe mais. E tudo isso foi por culpa minha. Depois que ele se foi, as coisas começaram a despencar na loja. E eles acabaram contraindo uma grande dívida. As mãos suaves da mãe dele acabaram se tornando ásperas. Ele pergunta se a mãe dele tá bem. E ela responde que está bem. Entretanto, ela estava claramente exausta. Mas toda noite, ele não deixava de escutar um barulho. O barulho da mãe dele chorando. O som mais cruel que ele já ouviu. E tudo isso foi por causa dele. Ele pensa que é o culpado de tudo. Até que em determinado dia ele percebe uma coisa. Que ele tem poderes. E então ele prometeu pra mãe dele que se tornaria um caçador. E assim, finalmente, ele vai conseguir fazer ela feliz de novo. Pra assim poder compensar tudo que ele causou. Ou era o que ele pensava. Já que isso tudo aconteceu, ele não vai conseguir fazê-la feliz mais. Também é por isso que ele não vai perder agora. O brilho no olhar dele volta. Ele se lembra da promessa que a mulher fez pra ele. Ela fala que o maior inimigo deles é o Japão. E o alvo que ele tem que caçar dessa vez é o caçador mais forte do Japão. Esse que tá na frente dele agora. A guarda dele tá baixa. O Kang tá se regenerando. Porém, o caçador ainda não percebeu isso. Até que ele sente uma dor imensa. Ele acabou de ser mordido na perna. Ele tá voltando. Como ele tá se regenerando. Ele tava sem cabeça. Ele sentiu o golpe de uma forma imensurável. Ele já começa a preparar um ataque devastador. Ele não vai perder pra essa criatura. Abaixo de seu pé algo se forma. Um círculo de meia lua. Todas as fases da lua. Do nada ele desaparece em meio ao círculo. Pura velocidade. Ele começa a correr em volta dele. Tão rápido que só é possível ver a silhueta. O que será que o Kang vai fazer? Kageryu. Ataque final. Ei, Fatal. Uma sequência de espectros de pura velocidade começam a atacar o Kang. E essa é a 12ª lua. Ataques pra todo lado. Uma técnica tão potente, mas tão potente, que afetou a dungeon inteira, chegando ao ponto de sair pra fora do portal, cortando tudo ao redor, até mesmo as montanhas em volta. Tá tudo destruído, não tem mais nem visão do Kang. Então esse é o caçador de rank S, o caçador mais forte do Japão. Ameaça da Coreia. A perna dele ainda está ferida. Ele não esperava que recebesse mordida na perna e precisa se curar. Ou era isso que ele pensava? Ele acabou de levar outro ataque. Que é isso? Como assim? Uma mão de osso? Esse esqueleto tá voltando à vida. O Kang não foi derrotado. O caçador não tá entendendo nada. Como assim ele ainda tá de pé? Ele só consegue gritar. Porque você ainda está aqui. Já prepara um novo ataque. E tem que acabar com ele logo. Fora do portal, as pessoas do Japão estão conversando. Aquela mulher tá falando com o primeiro-ministro. Será que eles realmente precisam de tantas pessoas assim? Parece que o primeiro-ministro chamou muitas pessoas pra lá. Caçadores de elite. A gente descobre que parece que já fazem 3 dias. Desde que o caçador mais forte deles entrou ali. E é por isso que ele precisa ter cautela. E enquanto ele terminava de falar, ele vê algo caindo do portal. É isso mesmo que vocês estão pensando, guys. É a cabeça do cara. Do lado de dentro tem alguém saindo. Uma figura monstruosa com uma armadura de osso. Ele está bem na frente deles. Que raios vai acontecer? Parece que o Kang não tava pra brincadeira, já que ele já ataca o ministro. Não deu nem tempo dele
reagir, velho. O Kang se tornou um verdadeiro caçador de cabeças. Tem em outro lugar uma conversa. Será que ele realmente vai conseguir fazer aquilo? Tipo, é o Japão, né? Se tratam de duas garotas. E nada mais é do que ela, guys. Nossa healer de rank S. A mesma que fez o trato com o Kang. Ela torce pra que dê certo. Porém, a gente já sabe que tá dando certo, né? Ele vai conseguir. Ele vai vencer o caçador mais forte do Japão. A cabeça do cara voltou ao lugar. Ele não foi de arrasta, velho. Ele já parte pra cima do Kang. Poucas ideias. Com o impacto, tudo ao redor começa a ser destruído, cara. Apenas um feixe de luz e pura força massiva. Kang perde a consciência por um momento, porque o ministro da defesa, que é o caçador mais forte, ele tá imerso em um poder imensurável. O nome dele é Ryuzaki, caçador de rank SSS, uma lenda viva. Kang tá desmaiado no chão, mano. Será que ele vai conseguir vencer esse cara? Há 3 anos atrás, a maioria dos monstros de portais normais foram derrotados, e o mundo temeu o poder dos caçadores. Portanto, alguns países tentaram erradicar os caçadores, com um poder de fogo avassalador. Porém, a gente já sabe o que aconteceu, né? Eles falharam miseravelmente. É impossível fazer isso. Eles são fortes demais. Os caçadores ao redor do mundo que viram isso, ou chegaram a um acordo para os humanos normais e os caçadores coexistirem, ou acabaram tomando seu país à força. Cada um deles conseguiu a supremacia do seu próprio jeito. E esse é um país que foi dominado pelos caçadores. E a razão foi muito simples, né? O primeiro-ministro nada mais é do que um caçador de rank SSS. Ele sozinho dominou uma nação inteira. Ele já era agressivo bem antes de despertar em si. E depois que o sistema de caçadores apareceu, até mesmo a Coreia ele tentou pegar. Bem, calma aí. Ainda tem um probleminha com toda essa ambição. É que ela estava sendo prejudicada por causa de um monstro. Um monstro aparentemente forte pra caramba. Ele tá se regenerando. Ninguém ali tá acreditando no que tá vendo. Os outros caçadores já partem pra cima dele. Eles vão cuidar disso no lugar do ministro. Ele é apenas um mero monstro que consegue se regenerar. Isso vai ser fácil. O caçador de bandana já parte pra cima. Ele não tem medo desse bicho. Porém, ué, tá sendo até que bem fácil pro Kang, né? Já que os dois não deram nem pro cheiro. Nosso protagonista nunca teve uma vitória tão fácil. Todo mundo lá tá em choque com o que acabou de ver. Esse monstro é realmente muito poderoso. Até mesmo o primeiro-ministro. O que está diante dele não é a criatura normal. Que raios é esse cara? Como ele pode ser tão forte, sem ao menos a gente nunca ter escutado falar da existência dele? Todo mundo continua encarando o Kang. Eles estão ficando muito bravos. E o ministro já fala: de agora em diante, eu vou acabar com cada um que der um passo aqui na frente. Essa disputa é dele. A pressão faz todo mundo ficar completamente em choque. E o Kang tá lá, só existindo, né? Enquanto o primeiro-ministro encara ele também. Ele está tremendo de fúria, já que ele se lembra daquele dia. Estava nevando muito. Ele acabou encontrando um menino junto à neve. Ele pergunta por que ele está ali. O que foi que aconteceu? O menino encara de volta. E então decide perguntar: quem é você? Ele não sabia que a pessoa que está diante dele é a mesma pessoa que estava na TV ao fundo. E também é a mesma pessoa que é o líder do país que ele está vivendo. Ou tentando viver. Para o ministro, essa foi uma pergunta que ele não estava esperando. E ele complementa falando que está frio. Então é melhor ele ir com ele. O ministro decidiu que vai acolher aquele garoto. E também pergunta: qual é o seu nome? Meu nome é Kagerio. O ministro entra em uma fúria esmagadora. Aquele garoto se tornou um homem. Porém agora já não dá mais, porque esse monstro tirou a vida dele. Ele não vai deixar isso barato. Porém o Kang continua parado lá. Porém quando ele menos espera, ele recebe um ataque. E então ele começa a voar pra longe. Então ele continua atacando ele freneticamente, mano. Destruindo o Kang, basicamente. E mandou absolutamente tudo que estava no caminho. Que poder avassalador, velho. Tá geral olhando pra ele falando que incrível. Não podiam esperar menos, né, velho? Não podiam esperar menos do primeiro-ministro. Esse cara é absurdamente forte, cara. Porém do nada um som estranho. Ele tá voltando. Que raios é isso? O ministro não tá acreditando, velho. Como que ele tá voltando? Não faz sentido. Então mais um flashback à tona. Kagerio falando pro ministro vai ser grato a ele o resto da vida dele. No fim de tudo, a única coisa que ele quer em troca é que quando toda essa dominação acabar, ele possa chamar o ministro de pai. Porém o ministro responde que não é necessário isso. Ele tá sendo muito mente fechada. Já que mesmo sem pedir pra ele, o Kagerio já é um filho querido dele. Porém isso é algo distoante, né? Já que o vulcão tá entrando em erupção
erupção. A parada tá esquentando, literalmente. A garota já começa a fazer uma camada de gelo. E diante ao Kang, uma silhueta de fogo está visível. O ministro se tornou o próprio magma, uma espécie de entidade, basicamente. O Kang se mantém indiferente. Assim é possível escutar os rugidos do vulcão, que está entrando em erupção, juntamente ao ministro, que se tornou o próprio fogo. E cada uma de suas células derreta e desapareça. E o ataque vai em direção ao nosso garoto, que recebe em cheio a rajada de fogo do ministro. Será que ele vai conseguir sair dessa? Ele consegue desviar e vai pra cima do ministro. Ou o que sobrou dele, né, basicamente. Porém não tem nem escapatória. Ele já recebe outro ataque de lava, mano. É magma puro. A galera ao redor já tá ficando preocupada. O vulcão tá realmente em erupção. Todo mundo vai de arrasto desse jeito. Até mesmo a cidade inteira está em volta vermelho. O ministro de defesa é realmente um monstro. Ele desintegrou o Kang. Não há nem como ele voltar dessa agora. Ele só consegue observar ele se desfazendo em meio a lavas. Chama por alguém. A garota por qual ele chamou aparece instantaneamente. Pergunta pra ele o que ela pode ajudar. Ele responde a mão dela. Ela então tira sua luva e começa a produzir gelo. Começa a colocar sobre o vulcão, fazendo com que assim a chaminé seja selada. Foi uma batalha e tanto. E o Kang enfim foi selado. E o ministro complementa falando pra ele derreter aí para sempre. O Kang tá preso embaixo do vulcão, constantemente se regenerando. Como será que ele vai sair dessa? Porém do nada o prédio de uma guilda. Nada mais é do que a guilda que é um Kang. Uma movimentação estranha tá acontecendo. Alguém está conjurando uma magia. E nada mais é do que uma mulher. Aparentemente está conjurando uma magia de cura em cima do Taeso. Será uma ressurreição? E então vemos o rosto do Taeso ficar cada vez mais vivo. Aparentemente ele tá acordando. O arqui-inimigo do Kang aparentemente tá de volta. Então finalmente voltamos ao vulcão. O céu está avermelhado, como se o céu estivesse sangrando. Os caçadores, incluindo o ministro, já estão preparados para ir embora. Parece que tá tudo acabado, esse cara aí vai ficar preso no magma agora. Porém é o nosso protagonista, né, rapaziada? Ele tá preso lá embaixo, mas será que realmente tá finalizado? Aparentemente não está. Ele vai voltar. Ele pensa consigo mesmo que isso aí não é nada. Já enfrentou diversas coisas piores que isso. E à medida que o tempo vai passando, ele vai voltando e se regenerando. É um fator de cura avassalador, juntamente a vontade dele de cumprir seus objetivos. A esposa do primeiro-ministro não está acreditando no que ela tá vendo. Como assim aquele cara tá voltando? Ela já grita o nome do ministro. E ele já responde: é pra levar todo mundo e se esconder. O negócio vai ficar um pouco mais sério. E ele, em formato de magma, soca o chão. Força avassaladora joga o prota pra longe. A mulher está muito preocupada com seu marido. É que ela sabe os limites dele. Ela sabe que ele não pode ficar muito tempo assim. E então a gente se depara com um flashback. Ela perguntando pro ministro se ele não tá se esforçando demais. Como se fosse uma faca de dois gumes, tá ligado? Nas costas do ministro, a gente vê que está lotada de cicatrizes, cara. Então descobrimos que a regeneração de magma não é onipotente. Então ele responde: entre as 4 nações de caçadores, as 4 potências mundiais, o Japão é a mais fraca. Ele não conseguir absorver a Coreia. Eles infelizmente não vão conseguir sobreviver. Eles têm que fazer o possível, não o necessário. Ela responde que se continuar desse jeito, muitos outros caçadores podem ir de comes também. Mas ele fala que é só ele lutar mais. Mesmo que o corpo dele não dure mais, ele vai proteger o país dele. Não importa o que, não importa como. Então ele enfim libera sua força total. O homem não está pra brincadeira, rapaziada. Nosso prota já sai voando pro outro lado do vulcão e continua indiferente. Entretanto, o ministro é muito veloz e já parte pra cima do nosso prota, família. Não dá nem tempo dele reagir. Explosão avassaladora acontece. Papo de pegar a área inteira da parada. E continua cada vez mais. Não cessa nenhum minuto. Tá na força do ódio. Então mais uma vez o Kang é arremessado pro outro lado da caverna. A única coisa que ele consegue fazer no momento é se segurar. E o ministro já solta uma rajada de lava contra ele. Ele não tem planos de deixar essa criatura respirar. Dito e feito, ele acerta em cheio o Kang, rapaziada. Ele continua tomando tudo. Então aparentemente ele já parte pro golpe final. Subindo praticamente até a chaminé do vulcão, ele já prepara o seu ataque. Dessa vez ele não vai sair impune. Um estrondo tão forte que a galera de fora consegue escutar. A esposa do ministro fala: ela vai permanecer lá, então eles podem ir embora. Eles não precisam se preocupar. Porém a galera pede desculpas pra ela, já que eles decidiram entre eles. Eles não vão abandonar o ministro. Todos eles ali receberam muito a ajuda dele. Eles não podem simplesmente virar as costas e ir embora, sabe? Eles têm esse dever a cumprir com ele. E é por isso que todos ali decidiram proteger ele até o fim. Então ela pode contar com eles. Dentro do vulcão o ministro continua. A regeneração do Kang é muito irritante. Porém lá fora a rapaziada
continua. Eles entrarem agora, eles só vão atrapalhar. No momento, eles só conseguem assistir. Porém, rapaziada, a regeneração do Kang é tão forte que papo de uma molécula, o cara já tá voltando à vida. Nosso protagonista é um verdadeiro monstro. Isso não é normal. Ele tá retornando. E ele sempre vai retornar. Pro ministro, isso é uma batalha de resistência. E aparentemente o Kang resiste mais que ele. Porém, o ministro vai continuar, ele não vai parar. Porém, o Kang foi em direção à esposa dele. Ela não esperava isso. Não teve tempo de reagir. Segura a mão dela, que congela instantaneamente. E já a puxa pra dentro do vulcão. Enquanto ele mesmo está sendo congelado. Isso foi realmente um golpe sujo. O ministro já grita em fúria, vendo seu amor sendo puxado pra dentro de um vulcão. Isso é inadmissível. Todos os outros caçadores começam a pular atrás deles. O Kang está parcialmente congelado e embaixo dele está o ministro preparando um ataque devastador. A luta tá chegando ao seu ato final. O semblante desesperado da esposa dele, juntamente com o ódio de Kang e a frustração do ministro por não ter sido forte o suficiente, já arranca a garota das mãos dele e a protege no mesmo instante. Porém, para isso ele teve que sair da forma de magma, né? E é aí que o Kang aproveitou a brecha, já que agora ele consegue cortar o ministro. Dito e feito, ele realmente curtou ele. Todos os outros caçadores ao mesmo tempo começam a correr atrás dele. Tá totalmente congelado. O ministro perdeu a cabeça. Todos os outros caçadores começam a preparar seus ataques ao mesmo tempo. Ele totalmente congelado, recebendo todos os ataques em todas as direções, enquanto segura a mão da esposa do ministro. Ele é completamente destruído. E todos os outros caçadores começam a observar. A esposa do ministro tá em estado de choque. O que raios aconteceu? Os outros caçadores perguntam se ela está bem, porém ela está tão em choque que ela não consegue responder. E começa a cair em lágrimas, já que uma parte da culpa é dela, né? Da cabeça dele ter sido congelada também. Ela não tá acreditando que acidentalmente ela fez. Ela não consegue processar. Porém, rapaziada, vocês esqueceram de uma coisa, não esqueceram não? Tem um ser imortal que ainda não foi derrotado, né? Por isso ele tá de volta. E tá preparado pro round 2. Só conseguimos enxergar o semblante incrédulo da esposa do primeiro-ministro, já que o que ela tá vendo diante dela é a criatura mais assustadora que um dia ela pôde pensar que veria. Os olhos dela estão lacrimejando e a mesma acaba perdendo a consciência. Porém, do nada ela tem uma visão. O semblante de um homem que ela sempre encontrava. Um semblante de um homem que prometeu estar sempre do lado dela. Nada mais é do que o seu marido, o primeiro-ministro. Perguntando se ela já tá acordada. Vendo o semblante de seu marido, ela o abraça. Que bom que ele tá bem. Esse sonho que ela teve foi assustador. No momento, ela só quer passar um tempinho mais junto com ele. Afinal de contas, ela o ama. Então ela finalmente abre os olhos e percebe que tudo aquilo foi real. Ela congelou o ministro. Ela congelou o seu marido. E logo à frente dela tá o nosso protagonista, que já derrotou todos os outros caçadores. Só falta ela, o monstro invencível. A única opção que lhes resta é a de ir embora com seu próprio marido. Que historinha comovente, não é mesmo? Pena que ele não se importa, já que o objetivo está sendo cumprido. O Kang conseguiu. E só resta ele entrar no portal e meter o pé. Porém, já passamos pra guilda dos caçadores novamente. Taeso realmente foi revivido e está em frente a um montante de cristais vermelhos. A mulher fala pra ele que todos os outros amigos dele já não estão mais aqui, e ele sobreviveu por pouco. O Taeso fala que já sabia, eles quase não têm mana. A mulher pergunta o que aconteceu. Ele responde que o moleque que ele costumava andar junto quando era mais jovem, aparentemente sobreviveu a um portal de sangue e acabou com ele. O Taeso não vai aceitar e não vai deixar isso sair impune. Ele agora se tornou um mestre da guilda. A garota fica impressionada e se pergunta, ele vai? O Taeso responde que sim. Ele começa a concentrar toda a sua aura e nas suas costas símbolos começam a aparecer. Então complementa mais uma vez. É pra liberar o selo. A parada agora vai ficar séria. Ele vai deixar de ser um caçador rank S e transcender isso. E parece que deu certo, o selo foi quebrado. E então todos os membros da guilda Keon Kang foram reunidos. O mestre da guilda vai fazer um comunicado. Todo mundo fica impressionado. Todo mundo achou que ele não tava entre eles. O cara de óculos relata. Aparentemente aquele monstro se moveu para dentro de um portal depois daquilo que aconteceu com o Japão. Então pro Taeso ter chamado eles, algo grande deve ter acontecido, né? E o mesmo responde, o objetivo é acabar com o Kang agora. E o cara de óculos responde que beleza, eles vão pro combate. É pra preparar o time de inteligência da guilda. Eles juram pela vida deles que eles vão ser úteis até o final. Porém, isso não dura muito tempo, né? Já que o Taeso acabou com o cara, num piscar de olhos. Ninguém que estava lá entendeu nada. Por que ele fez isso? Mestre? Porém, o Taeso aparentemente conseguiu um poder novo, telecinese. Parece que todos
Todos já sabemos agora o que aconteceu. Depois de ter o selo quebrado, a habilidade dele se tornou uma maldição. Agora ele consegue aparentemente copiar habilidades de quem ele derrota. E ele vai fazer isso com todo mundo da guilda. 1528 membros. Agora já não tem mais nenhum participante. Todas as habilidades estão indo pro Taeso. Porém, o mesmo fala que ainda não é o suficiente. Ele vai acabar com o Kang a todo custo. O objetivo agora é outro país. Porém, por outro lado, vemos o portal se abrindo juntamente com a curandeira. E já está recepcionando o nosso protagonista Kang. Ele acabou de sair pelo portal. E então, ela vai começar o processo de cura da mãe dele. A cura Rank S dela restaura as células danificadas, uma por uma usando a mana dela. Porém, isso vai acabar levando um bom tempo, mas ela definitivamente consegue salvar ela. E o Kang está observando tudo. Ela sai capenga lá de dentro, família. Porém, complementa falando que se ela fizer isso todo dia, talvez na próxima semana ela consiga fazer ela acordar. Porém, ela tá capotada já, velho. É um processo bastante exaustivo. E o Kang pergunta que parece que isso custa uma quantidade extraordinária de mana, né? Por que essa curandeira tá indo tão longe por causa disso? Ela então pega as mãos do Kang, olha diretamente nos olhos dele e fala: porque você, Kang, tem que sobreviver, custe o que custar. Então um brilho verde começa a sair da mão dela, assustando o Kang imediatamente, e já retira sua mão por puro reflexo. E a garota fala que isso foi como ela esperava. A bestificação dele deu uma aumentada dentro do portal de sangue. Desde que o portal apareceu pela primeira vez em 15 anos, todos os outros portais lentamente vêm se tornando portais de sangue. Mas desde que o Senhor de escapou, a mudança começou a acelerar. E como resultado, todos os portais pelo mundo inteiro estão se tornando portais de sangue. E o fluxo de mana saindo deles está lhe dando forças cada vez mais. Para ser mais específico, em termos de fluxo de mana, se um portal normal é um buraco, então um portal de sangue é uma passagem que está conectada em algum lugar. E parece que tem alguma coisa vindo dele. E esse algo, o Kang tá com um semblante surpreso. Esse algo, Kang, está procurando por você. E então nos deparamos com vários monstros saindo de portais. Bestas estão invadindo a cidade, causando um caos generalizado. Pessoas estão em choque. Parece que eles não têm mais escapatória. E também começam a se perguntar o que raios são essas coisas. O que tá acontecendo? O escritório do presidente tá um completo caos. Eles estão gritando o que raios tá acontecendo. Porque a guilda Q1, a do Taeso, não tá respondendo. O lacaio fala que a guilda não existe mais. O presidente entra em choque. O lacaio pergunta: será que eles devem pedir ajuda pra outros países agora? Porém, ele responde que não. Isso seria uma autodestruição. Eles vão ter que chamar os militares. Porém, o outro responde que não vai ser o suficiente. Eles não vão ser efetivos contra os monstros. E daí eles têm que fazer alguma coisa. Ele fica completamente em choque, ele não sabe mais o que fazer. Eles vão ter que convocar outros caçadores também agora. E então muitas outras caçadores aparecem, de vários tipos e de diferentes ranks. Caçador de rank A, Wujin. Caçadora de rank A, Serre. Caçador de rank A, Vinilman. Caçadora de rank A, Perwoman. Caçador de rank A, Yang Ha. Caçador de rank A, Nanju. Todos esses caçadores que foram convocados não sobreviveram. Foram todos derrotados. Kang tá observando tudo isso. A curandeira pergunta o que ele vai fazer agora. E uma garota está em perigo. Talvez seja o fim dela. Ou não, até o Kang chegar pra salvar o dia. Parece que ele vai ter que cuidar disso ele mesmo. Então ele começa a pensar consigo mesmo. No período que ele estava dentro do portal de sangue, a mana que estava lá dentro constantemente tentava transformar ele em um monstro. E ele mal conseguia aguentar. E foi assim que ele conseguiu essa regeneração. Ou era isso que ele pensava. Só que parece que não é o caso. Ele percebeu que essa mana impede ele de estatística. Ou seja, até ele se tornar um monstro completo, ele não vai ser derrotado. É por isso que ele é invencível. Ele começa a entrar em uma raiva imensurável. Ele só queria ter uma vida pacífica depois de conseguir tratar a mãe dele. Ele segura o monstro e grita, porque eles não podem simplesmente deixar ele em paz, e acaba com o monstro. Porém, parece que tem alguém observando ele de dentro mesmo do portal de sangue. E pergunta, é ele, né? Então centenas de portais conseguem ser observados, e uma figura esquelética está observando por ele. Aparentemente ele tem o controle dos portais. Será ele o culpado de tudo? Entretanto, voltamos para o Prota, e ele tá lembrando da conversa que ele teve com a curandeira, sobre curar a mãe dele. E ela responde que beleza, ela vai curar no bunker subterrâneo da associação. E portanto, é pra ele lutar com tudo, já que no portal de sangue, ele lutou contra essas criaturas durante 5 anos da vida dele. Há um limite de quantos monstros conseguem sair de um portal, já que toda atividade de um portal para depois de um certo tempo. Ele acabou derrotando vários monstros naquela área. Se continuar assim, ele vai conseguir ver a mãe dele. E do nada, ele recebe um impacto. No momento que ele olha para trás,
ele se depara com um exército, com um dos soldados gritando: "É isso mesmo, comandante?" Mas ele só atacou os monstros. E o comandante fala que não importa. Aquele monstro esquelético é a causa de todo esse caos. E é pra geral segurar ele enquanto os caçadores não chegam. E então os caras já partem pra ignorância, família. Um tanque de guerra. E geral lança ataques devastadores pra cima do nosso prota, que recebe em cheio todo esse impacto. Eles não estão pra brincadeira. Porém, vocês acham que acabou? Ainda não. Pera aí. Na verdade, parece que acabou sim. Já que ele derrotou todos aqueles soldados. O autor não se deu o trabalho nem de mostrar, família. Porém, parece que do nada o portal de sangue começa a gritar. Parece que ele tá muito instável. Ele foi avisado pela curandeira. Agora que o portal de sangue está aberto, vai ser bem difícil de suprimir a sua transformação de monstro. E então ele começa a se lembrar da época de escola. Enquanto ele estava no chão, o loirinho olha por ele. No final da aula começa a conversar com o Kang, falando que aquele tal de Taeso e a galera dele são um bando de babaca. Porque eles só mexem com o Kang. E o Kang responde que é porque é fácil, já que ele parece ser uma pessoa fácil de ser provocado e não revida, né? E o Kang também avisa pro loirinho que é melhor ele dar uma afastada, já que ele pode acabar sendo um alvo no processo também. Melhor fingir que os dois não se conhecem. Porém, ele segura o colarinho do Kang e fala: "Ei, Kang, você tá maluco, mano?" Ah, esquece. E ele decide soltar ele. Esse cara nada mais era do que um amigo de infância do Kang. Ver o Kang não fazer nada pra se defender deixava ele bastante bolado. E ele decide ir embora. E o Kang pensa que é isso mesmo. Só esqueça dele. Ou era assim que ele pensava, né? Já que periodicamente, quando os dias se passaram, o mesmo estava coletando provas, usando a habilidade de registrar tudo o que via com o olho direito. E ele acabou mandando todas essas provas pra polícia, Secretaria de Educação e pra mídia também. Entretanto, no dia seguinte, outra coisa aconteceu. Já que aquele mesmo olho direito, que registrava tudo, já não estava mais presente com ele. Todo o esforço dele pra salvar o amigo foi em vão. Ele só consegue pedir desculpa pro Kang. Não adiantou em nada. Ele fala pro Kang que provavelmente ele não vai poder mais ir na escola com ele. E o Kang pergunta se isso foi tudo obra daquele cara, né? Ele entra completamente em choque e começa a falar que ele vai dar um jeito. Ele não vai deixar isso sair impune. Porém, o loirinho fala pra ele não fazer isso, já que a vida é assim mesmo, né? Ele fala tudo isso enquanto sorri pra ele. Ele vai entrar no exército e vai estar tudo resolvido. Porém, sabe esses caras que ele acabou de derrotar do exército? Um deles era esse amigo. E no momento, a única coisa que o Kang conseguia fazer era chorar. Tudo deu errado. Porém, sem tempo, irmão, todos os outros monstros começam a atacar ele. Ele se vira pra trás em um estado de completa fúria. Derrota um por um, família. Ele não tá pra brincadeira. E mais criaturas começam a sair do portal, incessantemente. Não importa o quanto ele derrote, sempre aparece mais. Já passamos novamente pro escritório do presidente. Lá de dentro eles estão observando o Kang. E eles estão se perguntando quem é esse monstro. Não foi ele que derrotou o Taeso e o cara do Japão? Na verdade, o culpado de toda essa crise deveria ser ele. E após uma investigação detalhada, eles descobriram que ao derrotá-lo, todos os portais vão voltar ao normal. Ou seja, ele realmente é o culpado de tudo. O presidente não pergunta por que então eles estão lutando entre si. O outro responde que eles não sabem. Porém, o mais importante no momento é que nem os outros monstros conseguem derrotar ele. E o presidente tá com a cara incrédula, família. O que será que ele vai fazer, velho? E também tem o mais importante, os portais de sangue estão se espalhando no exterior. Eles não podem atrasar mais. O presidente pergunta: e os caçadores daqui? Praticamente todos foram de estatística. Ah, que saco, ele pensa. A cabeça dele tá até latejando. O que ele deveria fazer nessa situação? É melhor ele entrar em contato com os caçadores internacionais. Sem tempo, irmão, mais um é apresentado. Eles convocaram o número 1 da China. Porém, vocês acham que acabou? Também tem a número 1 da Rússia. E não satisfeitos, o número 1 dos States, que se mostrou bastante poderoso, já que ele acabou com todo um conflito com um único golpe. O brother dele não tá nem acreditando no que acabou de ver. Parece que realmente a coisa vai começar a ficar mais séria. O caçador número 1, Steven. Porém, em outro lugar, um pensamento. Ele passou 5 anos dentro daquele portal. Não tinha comida, muito menos água. Tudo era bastante precário. Pra conseguir sobreviver, ele só conseguia lutar. Isso era extremamente cansativo. E sempre que ele perdia a consciência, alguma coisa estava mudando. Entretanto, todas as vezes ele se lembrava dela, da mãe dele, que está em um estado vegetativo. E tudo isso mesmo, foi por causa daquele cara. Ele sempre vai se lembrar daquele rosto e daquele sorrisinho cínico. Taeso. Essa era a principal motivação que fez com que ele sobrevivesse durante esses 5
5 anos inteiros e não tenha perdido a consciência. Porém, logo agora que ele conseguiu seu acerto de contas, ele perdeu um pouco a determinação? Não. O poder que tá surgindo do portal ficou bem mais forte e tá realmente sugando tudo que tá em volta dele. E os monstros estão ficando cada vez mais fortes. Talvez ele pensa, será que se ele derrotar todos esses monstros, ele vai conseguir voltar a ter a vida pacífica dele? Entretanto, sem tempo, irmão. Um ataque devastador é lançado e um figurão aparece. Já passamos para outro lugar. Era Natal. É o ano em que os portais apareceram. E lá de dentro conseguimos escutar a voz de um homem. Enfim, com a chegada do Natal, devemos ser gratos. É um momento muito importante para nossas vidas. Porém, do nada, família, uma imensidão de portais começaram a aparecer. E nessa época não existia caçadores. Uma comoção generalizada aconteceu. Tava geral em choque sem saber o que fazer. O homem loiro começa a falar para todo mundo sair dali, todo mundo correr. A segurança vai ser em primeiro lugar. Porém, os monstros já estão indo em direção a ele. Não vai ter escapatória. Porém, do nada, um poder esmagador está se formando. Todos os outros monstros são derrotados. E foi naquele momento, com lágrimas nos olhos, que o padre percebeu que foi abençoado. Naquela igreja americana, onde tinha 100.000 pessoas que estavam reunidas, apenas 138 tiveram ferimentos leves. E a quantidade de pessoas que viraram estatística foi 0. O homem salvou todo mundo, todas as 100.000 pessoas que estavam lá. Esse foi o primeiro despertar de rank SSS do mundo. E o próprio foi considerado o herói que salvou a América. Quando o nosso menino Kang era pequeno, ele sentia um profundo respeito para com ele. De fato, sim, ele realmente era um herói. Caçador número 1 dos States. Rank SSS. Steven Lucas. Mas agora o Kang pensa que o que esse cara tá fazendo aqui? Porém, ele não dá nem entrega do Kang pensar. A parte pra cima do mesmo. Parece que o Kang entendeu. É por causa dele, afinal de contas, né? Por isso que ele tá ali. Mas parece que ele não vai ser derrotado tão facilmente, né? Kang é imortal. Porém, o Steve já não dá trégua. Ele parte pra cima de novo. Porém, o Kang, ele sente um negócio esquisito. Ele se sente paralisado. O que raio está rolando? Ele se impulsiona para trás e cai diretamente no chão. Dentre todos os caçadores que um dia despertaram, é possível se comunicar, independente do idioma falado. As barreiras linguísticas não existem. Talvez se o Kang tentar se comunicar, ele consiga convencer o Steven. E ele tenta explicar para ele que ele não é um monstro. Talvez assim ele consiga entender. O Steven então pergunta, você é um humano? E o Kang fala que, por favor, é para ele escutar a história dele. E o tempo se passa. O Steven então fala, entendi, então foi isso que aconteceu. Ele escutou a história do nosso protagonista. E então o mesmo o abraça e complementa falando que deve ter sido bem difícil, né? Me diga seu nome, jovem. E ele responde, é Kang. O meu nome é Kang. Kang Hyun. O Steven fala que gosta de pessoas que lutam pra sobreviver, mas ele também fala que hoje teve muitas outras pessoas que ele acabou derrotando, e para não se esquecer delas, como o próprio pode ver, ele tem o nome de cada uma delas tatuadas no corpo dele. O que raios é isso, família? Ele fala que sim, Kang Hyun. Ele irá ajudar, ele poderia acabar com todos os outros monstros, mas dada a situação atual, isso só vai acabar se espalhando pelo mundo, né? E muitas outras pessoas não vão conseguir lidar com isso. E é por isso que ele sente muito. Ele leva seu dedo até o pescoço e começa a fazer uma magia. Então, família, descobrimos que ele tá tatuando o nome de mais uma pessoa. Pessoa essa que é o Kang. E é isso que ele complementa. Eu sinto muito mesmo, Kang. E o mesmo já tá com o nosso prota. Você não pode sobreviver. E em outro lugar, uma movimentação está acontecendo. A curandeira está observando tudo aquilo que tá acontecendo, enquanto a mesma tenta curar a mãe do nosso protagonista. Ela não tá muito bem, tá exigindo muito dela esse poder, e a sua assistente já está preocupada. A linda curandeira está cansada e exausta, porém também tem um semblante curioso em seu rosto. E aí, o que será que vai acontecer? Partimos para outro lugar. Tem alguém reclamando. Primeiro ele termina com um conflito, e depois vai pra Coreia, e essa mulher nada mais é que uma caçadora muito forte de outro país. Ela tá indignada que o Steven tem todo aquele poder. Lacaios estão chamando por ela, falando que eles vão perder 80% do poder de fogo. Eles não vão conseguir se manter na linha de frente. E ela cada vez mais está ficando mais bolada, mano. Ela tá realmente indignada, família. E ela pensa, se ela ao menos pudesse usar aquela besta do Ártico, tudo seria diferente. Entretanto, do nada, passos são escutados. Alguém tá chegando. E essa
essa mesma pessoa complementa: aquele monstro, eu posso pegar ele pra você se quiser. E nada mais é do que o Taeso, família, juntamente acompanhado por outra garota. Ele tá todo trajado. Trocamos pra outro plano. Aquela besta do Ártico, que foi citada anteriormente, foi o primeiro ser a ser classificado como rank SSS. Era um monstro colossal. Ninguém imaginava por isso. Assim que aquilo apareceu, a base de um país que estava no Ártico acabou sendo completamente esmagada. Foi completamente bizarro. O governo russo então começou a enviar por tropas, várias delas, e mesmo assim nada funcionou. Só que então, eles depositaram as esperanças em uma coisa colossal, se é que vocês me entendem. E mesmo com a explosão dessas, aquela criatura continuou viva. Isso era algo que não estava nos planos. Tudo começou a ficar contaminado e começou a se tornar território de monstros. E é por isso que eles tentaram de tudo para poder recuperar aqueles recursos. E gerou todo aquele conflito com os States. E voltamos para os dias atuais. O Taeso perguntando: você vai querer que eu pegue ele pra você? Ela pergunta quem ele é. Um caçador de rank S da Coreia? Que ridículo, ela complementa. O que você tem de especial pra isso? Além de ter vindo aqui sem ser chamado... Pera, um caçador de rank S vai dar um jeito naquele monstro? Você tá de tiração com a minha cara? Ela fala quando está com um olhar ameaçador. Naquele momento, toda a pressão do lugar inteiro começa a jogar o Taeso contra o chão. A força dessa garota é esmagadora. O Taeso, completamente contido, complementa: eu só vim até aqui por causa daquele monstro. Ele sabe que eles perderam pros States. E a rainha complementa: inseto. Porém, mesmo assim, o Taeso fala que ele vai conseguir. Ele vai derrotar aquele monstro. Pode confiar. Ela fala: alguém como você consegue superar a contaminação daquelas terras? E o Taeso responde que sim. E ela complementa: um escudo? Isso não vai funcionar lá. Ao redor do Taeso tem uma aura. Porém, a mesma do nada começa a se surpreender. Várias linhas de cores diferentes. O que é isso? Sobre o Taeso, vários flashes de ghosts conseguem ser observados, juntamente a diferentes auras, envoltos a linhas de diferentes cores. Que poder é esse? Ele é rank S mesmo? Mas ela fala que tá, tanto faz. Se ele derrotar a besta do Ártico, ele vai dar 30% da pedra mágica que está lá. Não, melhor ainda, ela vai dar metade. Porém, o Taeso fala que calma aí, pera aí um pouquinho. Ele vai voltar assim que derrotar. Então deixa essa conversinha aí pra depois. Ele vira as costas do local enquanto as duas observam por ele. Entretanto, voltamos para a Coreia. O Kang ainda está sendo atacado. E dá pra gente escutar alguém pedindo desculpas. Sinto muito mesmo. Porém, você precisa desaparecer. E o Kang começa a realmente desaparecer, família. Como se estivesse desintegrando, sabe? Será que dessa vez ele não vai conseguir se regenerar? E então, no estilo Vingadores, ele começa a virar uma poeira e a sumir, se dissipando assim perante ao ar. Ou será que não? Já que em pouco tempo ele já tá voltando, né? Porém, já regenerado e escondido, ele pensa: isso é demais até pra mim. A força daquele cara, o poder daquele cara está em outro nível. Talvez ele devesse... Porém, antes dele esperar alguma coisa acontecer, o Steven já apareceu atrás dele. Ele notou que o serviço não estava terminado. Porém, o Kang, no puro reflexo, já ataca ele. E como se fosse um holograma, o ataque atravessa o mesmo, não surtindo efeito nenhum. E novamente ele abraça o Kang e fala que sente muito. Parece que ele vai soltar um ataque de novo, família. Também diz que pode descontar a raiva nele se quiser. E o Kang não consegue soltar. Ele tá novamente desaparecendo. O Steven complementa falando: se isso ao menos te aliviar um pouco, saiba que eu sei que você não vai se regenerar pra sempre. E novamente ele vira poeira. O Kang começa a pensar que não, que droga. E ele vai continuar, cada vez mais, abraçando o Kang e o derrotando, não importa quantas vezes ele se regenere. A habilidade do Kang é a manifestação do exoesqueleto. Ele pode continuar cobrindo a sua pele com ele, mas ele sempre vai sentir uma dor imensurável. E é por isso que isso aí não é indolor nada. O Steven tá mentindo, porque a própria habilidade do Kang já o machuca naturalmente. Tudo, absolutamente tudo. Essa sequência de regeneração acabando com ele. O acerto de contas do Kang deu esperanças pra ele. O problema é que assim que ele se regenera, o Steven ataca ele na mesma hora. Parece que tá tudo chegando ao limite extremo. Incontáveis vezes começou a rolar. Dezenas, centenas, milhares. Parecia um loop sem fim. Corta pra outro plano e estamos num flashback agora. É alguém perguntando o que o Kang tá olhando. E ele responde que é um vídeo do Steven. O cara responde: ah, Steven é aquele caçador? E o Kang fala que sim. E o outro responde que as habilidades dele parecem ser bem da horas, né? Porém, ele decide perguntar: mas e as suas? Quais que são? O Kang fica meio receoso de falar, mas então responde que é exoesqueleto. E o cara em questão já derruba ele no chão. Essa é uma baita habilidade nojenta, hein? E nada mais é do que o Taeso. O Kang, ele não pediu pra ter esse poder. Ele tá cansado. Talvez já seja o
suficiente. Ou será que não? Já que parece que ele tá muito bolado. Ele tá se reerguendo. Todos os portais vermelhos estão indo em direção a eles. O Lucas fica sem entender nada. Mas o nosso monstro Kang tá sendo envolta à aura vermelha. A aura essa que cria uma pressão gigantesca na cidade. Que é isso que tá rolando. Parece que o Steven foi atingido. Acima dos dois está um drone. E esse mesmo drone está gerando uma transmissão em tempo real. Tá todo mundo vendo. Até mesmo o filho de Steven Lucas está observando. E do outro lado a torre tá caindo. A mulher grita: presidente. E é a garota tentando ressuscitar a mãe dele. Se ela continuar com isso, ela não vai aguentar. E então a mesma cai no chão, exausta com tudo que aconteceu. A outra mulher pergunta se ela está bem. Porém a curandeira fala que terminou. Ela terminou de curar a mãe do Kang. E finalmente abre os olhos. E aí, o que será que vai acontecer? Galera, não se esqueça de comentar e dar like, beleza? E se você quer me apoiar e quer me ajudar na produção desses vídeos aqui, não se esqueça de virar membro. Além de você conseguir ver os episódios antes de todo mundo, ainda vai estar me ajudando. Dito isso, valeu, falou.